Vocês já chegaram em casa e se depararam com esse tipo de fragmento aqui, ó? Ou vocês já chegaram em casa e se deparou com uma cartela de ovos derrubada no chão, totalmente não, né? Vazia e com 2 ovos lá pedindo socorro, pelo amor de Deus? Ou vocês já chegaram em casa e se deparou com toda a roupa que você colocou no varal espalhada por todo o chão? Ou ainda, vocês já tiveram um dia longo de trabalho, estressante, e aí a sua alegria do dia era chegar em casa e pensar, nossa, eu deixei um temaki. Quando eu chegar em casa eu vou comer esse temaki e essa vai ser a minha alegria de hoje. E você saiu e deixou a meliante fora de casa. Só que quando você chega, você abre a porta e a meliante vem te receber. E ué, eu te deixei fora de casa. Aí você, o temaki. E não existe mais temaki. Ou você já comprou um espoleto, deixou lá guardadinho e subiu um momento para resolver alguma coisa da sua vida e quando você desceu, você se deparou com a vasilha, por incrível que pareça, vazia, só que com a tampa em cima. O conteúdo que tinha dentro foi com Deus. Mas a meliante fez o favor de comer, só que com a tampa em cima. Tudo lacradinho, tudo fechadinho, do jeito perfeito. A ponto de você pensar, gente, será que entrou alguém aqui dentro de casa? Não é possível, porque você não pensa nem que foi a meliante, sabe? Assim, você olha assim, tá um negócio tão bem feito que você pensa, não é possível uma coisa dessa. Pois é, gente, se você não teve esse momento mágico na sua vida, tá faltando algo pra você. E eu vou te mostrar qual é esse algo. Olha isso. Essa é a meliante. A criminosa. Ai. Quando eu era criança, eu sempre pedi pra minha mãe pra eu ter um cachorro. Mas ela não queria que eu tivesse um cachorro, e eu não entendia o porquê. E eu era aquela típica criança que todo filhote que via na rua queria levar pra casa pra cuidar, porque eu ficava morrendo de dó. E não só filhote, né? Qualquer cachorro que eu via na rua sofrendo, eu queria trazer pra casa pra cuidar. E graças a Deus minha mãe não deixava eu trazer, porque a gente não tinha um mínimo de condições pra conseguir manter um cachorro, e quanto mais a quantidade que eu via na rua e queria resgatar. Eu lembro que, salvo engano, né? Porque meu irmão me contou essa história quando eu era criança, né? Quando eu ficava reclamando de que minha mãe não deixava eu criar cachorro e tudo mais. E eu acho que era mais por minha mãe do que pelo meu pai, viu? Apesar dele apoiar a decisão dela, porque não tinha outra opção. Eu acho que era mais por ela do que por ele, né? E aí eu lembro que meu irmão falou que quando, antes de eu nascer, eles tinham, se eu não estiver enganada, 2 cachorros ou 4 que criava lá no Nordeste, né? E a minha mãe pegou muita tristeza quando eles morreram. E por conta disso, ela não queria mais criar cachorro. E eu lembro que, quando eu era criança também, já depois de um tempinho, a gente não, né? A minha avó tinha um cachorro chamado Helfis. E minha mãe gostava muito do Helfis, porque a minha mãe nunca foi o tipo de pessoa de criar cachorro dentro de casa. Na verdade, não só ela. Na verdade, lá no Nordeste não era comum. Era normal o cachorro viver na rua. Ele vivia na rua, mas era bem cuidado, porque dava comida, cuidava e tinha um dono. Só que eles sabiam andar por lá tudo, pelas ruas todas, né? Coisa que aqui em São Paulo eu acho um absurdo quando eu vejo um cachorro mesmo com dono criado na rua, né? E a minha mãe gostava muito do Helfis, porque ela falava que ele seguia ela quando ela ia lavar roupa no rio, e seguia ela quando ela ia pegar água no chafariz. Mas ela sempre falava, Helfis não entra. E ele ficava lá na calçada sentado. Ele não entrava dentro de casa, ele era obediente. E o Helfis era aquele típico cachorro caramelo. Ele era muito fofo. Eu acho que eu tenho uma foto só dele, mas muito pequenininho assim, sabe? Ele é bem no cantinho, não dá nem pra enxergar ele direito. E essa foto eu nem sei cadê, porque é bem antiga, né? Enfim, aí viemos pra São Paulo, né? Depois de um tempo, o Helfis ficou lá, teve o destino dele, nem sei quando ou como ele faleceu. E eu pedindo um cachorro pra minha mãe, pedindo um cachorro pra minha mãe, e ela não deixava, sabe? Ela não queria cachorro. Então, eu lembro que o meu pai tava fazendo uma reforma em casa, e aí, por conta dessa reforma, ficou um buraco entre a parede de casa e a parede do vizinho. E por conta desse buraco, acabou entrando um cachorro aqui em casa, e ele era até de raça, mas não lembro, sabe? Ele era aquele cachorro lá do filme... Gente, fugiu o nome. Marley e eu, parecido. Não, eu acho até que era diferente, que ele era um dourado, assim... Ele tinha uma cor meio de caramelo, mas ele era de raça, né? Nossa, eu amei aquele cachorro, só que eu sabia que era do vizinho, sabe? Ele entrou de intruso pra brincar, e ele era um filhote muito fofinho. E aí minha mãe viu a alegria que eu fiquei, né? Brincando com o cachorro e tudo mais. Aí eu de novo, mãe, deixa eu criar um cachorro. Depois de muito insistir, aí ela decidiu que eu ia poder criar um cachorro. Porque a nossa preocupação, eu creio, na época, não só com relação à perda, né? Que ela teve e acabou se sentindo triste, mas porque não tinha muito espaço na casa. Então, como ela queria criar do lado de fora, ela ficava pensando que o cachorro não ia ter muito espaço pra brincar e tudo mais. Então, no final das contas, até que tinha espaço, né? Mas ela tinha esse receio.
Beleza. Aí a gente foi tentar achar cachorro pra adotar e na época não achamos, sabe assim? É claro que hoje em dia você vai na rua, você vê um monte de cachorro pra adotar e na época também. Só que a princípio a gente tinha ido naquelas casas de ração pra ver se tinha, né, cachorro pra adotar. Aí, depois de um tempinho, curto período, porque como eu tava doida por um cachorro e minha mãe finalmente tinha deixado, então a gente tava atrás de um cachorro de tudo quanto é jeito. Alguém do trabalho do meu pai falou que a cachorra tinha dado cria e aí perguntou se ele queria um filhote. Eis que veio o Tyler. O Tyler, ele era um vira-lata macho. E foi o meu primeiro cachorro. Ele era um amorzinho, só que ele era bravo quando tava comendo. Ele não queria que chegasse perto dele quando ele estivesse comendo. E aí ele ficou um período na nossa família. E infelizmente ele faleceu, né? Fiquei triste na época. Mas aí eu já tinha aberto a porta, assim, pra eu poder criar cachorro, né? Aí o Tyler morreu, ficamos todos muito tristes, porque a gente se apegou. Aí minha mãe não queria cachorro por causa disso, que ela se apegava e sofria. Só que aí agora não podia mais ficar sem cachorro em casa. Porque se adota um, você quer adotar outros. E aí, depois de um tempinho que o Tyler tinha falecido, a minha mãe encontrou a Hannah. A Hannah era uma figura, gente. Qualquer pessoa que conheceu a Hannah. Se você chegar pra perguntar como a Hannah era, a primeira coisa que eu vou falar é que a Hannah era muito brava. Gente, a Hannah chegou aqui em casa brava. Não sei por quê. Eu cheguei até a perguntar, assim, ai, pai, por que ela é brava, será, né? Aí ele falou que a mãe dela era brava e parece que puxou a mãe, né? Só que a Hannah, ela tinha um negócio muito fofinho dela quando ela era filhote, antes dela ficar brava, né? Que ela era brava de natureza, mas quando ela era filhote, ela ainda era um amorzinho, né? Ela não queria dormir lá fora. Ela ficava chorando, chorando a noite toda. Como qualquer filhote, né? Só que eu, criança com dó, falei, ai, mãe, não pode deixar ela lá fora, mãe, a bichinha tá sofrendo e tal. Aí eu lembro que eu colocava ela aqui, sabe, pra dormir em mim, ela bem pequenininha. Ela ficava fazendo um ronquinho, sabe? A coisa mais gostosa, gente. Coisa mais gostosa. Aí ficava fazendo um barulhinho delicioso. Aí depois de um tempo a Hannah foi crescendo e foi ficando a braveza em pessoa. Você ia fazer carinho nela, você tinha que descobrir se era o momento em que ela queria carinho. Porque do nada ela ia dar uma rosnada e ia te assustar, fazer passar vergonha. Ninguém que chegava aqui em casa se atrevia a alisar a Hannah, porque não sabia se ela ia aceitar ou se ela ia morder. Outra coisa muito gostosa que a Hannah fazia é que ela deitava em cima do uniforme, né, do meu pai e ninguém tirava ela, tá? Ninguém tirava a Hannah de cima desse uniforme. Teve uma época também que a gente ainda não tinha castrado ela e ela tava tendo gravidez psicológica. E a gente tinha comprado um hambúrguer pra ela de brinquedo. E quando ela tava com essa gravidez psicológica, ela via aquele hambúrguer como um filhote dela. E também ninguém chegava perto. Ela se pegava, que ele enfiava num buraco e a gente não conseguia pegar o filhote, nem a Hannah, nem nada, até que a gente foi atrás e resolveu esse problema. Passou muito tempo. A minha mãe faleceu, a Hannah ainda tava aqui. E eu tava muito triste, porque a minha mãe tinha falecido, óbvio. Não só eu, né? A família toda tava muito triste. Mas assim, no que eu tava triste, sabe quando acontece uma coisa muito ruim na sua vida e você quer que aconteça uma coisa muito boa, sabe? Pra tentar tirar aquela dor, né? Que vai diminuindo com o tempo, né? Não é nem que a dor diminui, mas você se acostuma, né? E eu tava pedindo pra Deus algo, uma novidade, sabe? Algo assim que trouxesse bastante alegria, sabe? E eu tava vindo pra casa e aí eu vi 2 olhinhos no meio de um lixo. Era noite, eu só vi os 2 olhinhos assim, gente. Aí eu, não. Não é possível. Aí eu lembro que eu peguei, assim, a bichinha tava toda sarnentinha, a gente tava, só Deus. Aí eu peguei, ai meu Deus, olha. Aí eu lembro que tinha uns homens lá perto da rua e eu perguntei, ô gente, esse cachorro... Pergunta idiota, né? Mas eu tinha que perguntar, porque vai que, né? Perguntei, ô gente, esse cachorro tem dono? Aí eu lembro que o rapaz respondeu falando que, tipo, uma cachorra ela tinha dado cria, tinha um monte de filhote, tava todo jogado lá na rua, né? O que eu fiz? Peguei Penélope, que até então não era Penélope. Aí eu já vi falando, Penélope do céu, que não era Penélope ainda, tá? Falei assim, olha, tô te levando pra casa, mas você não pode mijar. Em nome de Jesus, que eu tô sentindo que eu e você vai ser expulsa de casa. Cheguei em casa, meu pai quis me matar porque eu peguei esse cachorro. Como que ia criar? Já tinha Hannah aqui. Aí ele, não dá pra criar, não dá pra criar, não dá pra criar. E eu falei, não, pai, mas eu peguei, mas a gente vai dar pra outra pessoa. Eu peguei só pra resgatar mesmo, mas eu vou arranjar alguém pra ficar com ela. Ficou comigo. Aí eu lembro, sabe meu pai, assim, ele fala, né? Mas meu pai é muito apegado, tanto a criança como a cachorro, ele é muito bonzinho, né? Mas, claro, me encheu pra covar, né? Aí, eu lembro que eu ia estudar, eu ia pro curso, né? E aí, quando eu chegava em casa, eu sabia que a Penélope tinha comido, que ela vinha me receber com aquele barrigão de ração, sabe? Eu achava a coisa mais fofa do mundo. Ela é tão fofinha. E aí, a partir de então, tanto ela como a Hannah já não tava mais sendo criada do lado de fora, já ficava dentro de casa, né? Só que com os limites. Qual era o limite? Não subia em sofá, não subia em cama, ficava no chão. Aí, eu fiquei com a Penélope, que até então não era Penélope.
E aí, depois de um tempinho, eu decidi colocar o nome de Penélope. A Penélope, pra mim, ela foi um achado, né? Foi um presente em um momento de muita necessidade, de muita tristeza. Então, ela veio pra me dar um up, né? Obviamente, não curou a dor, não substitui, óbvio. Isso é óbvio, gente. Era mais um refúgio, né? Que a gente busca. E a Penélope, ela é muito apegada a mim e eu sou muito apegada a ela, sabe? Aí lembra que eu falei toda aquela história da bagunça, das coisas que... da roupa que ela jogava no chão, da cartela de ovos que ela comeu. Mas, no geral, a Penélope é uma cachorra até muito boa, sabe? Assim, ela não me deu trabalho, ela não mija dentro de casa. Ela já veio treinada quando eu falei, olha, não mija dentro de casa porque senão vai ser expulsa eu e você. Ela já veio bem obediente. Só que ela me deu um trabalho com roupa no varal. Que misericórdia, viu? Demorou pra essa cachorra parar de tirar a roupa do varal. Mas aí eu te pergunto. Você já esteve sentada no sofá, chorando, e aí um ser humaninho saltou no sofá e começou a te dar lambidinhas no rosto e olhar pra você com a carinha, sabe? Ou você já esteve estressada com o trabalho e aí a ser humaninha ia lá, metia a pata no notebook e ficava olhando assim pra você? Ou você já chegou em casa e foi recepcionada, sabe assim? Aquela alegria, aquele rabinho e pulando, tipo, "Ui, chegou. Ai, gente, no meio de toda essa bagunça, essa dor de cabeça, esse estresse que às vezes os bichinhos fazem a gente, não tem nada melhor do que você acordar de manhã, sabe? E você se deparar com aquele bom dia mais animado, sabe? Assim, aquela coisa mais linda. Os bichinhos, eles têm um amor incondicional pela gente, sabe? É bonito de se ver. É uma gracinha, sabe? Porque você não faz o mínimo, né? A Penélope não é uma cachorra que ela tem luxo. Ela tem o mínimo. Mas ela é tão feliz, sabe? E ela me traz tanta alegria. Se você ainda não arrumou pra sua cabeça, arrume. Você não vai se arrepender. Ai, gente, a melhor coisa que tem, sabe? É o melhor, entre aspas, investimento que você pode fazer na sua vida é você criar um doguinho. E é claro, a gente tem aquela tristeza quando eles vão, quando eles partem, né? Eles acabam vivendo só um pouquinho, só um pedacinho da nossa vida. Mas de verdade, assim, não tem nada melhor, sabe? É muito gostoso, é muito bom. E você cria uma relação, você cria um vínculo que não existe. Não existe, assim, entre um ser humano e outro, sabe? É algo realmente entre o bichinho e você. Eu queria compartilhar com vocês, assim, quando... muitas das vezes a gente tá precisando de um algo. E hoje ela me traz muita alegria. É da família, Penélope. Tamo de olho em outra aí, mas é só de olho. A Hannah já foi, né? Depois de um tempinho a Hannah se foi. E aí ficou só a Penélope. Engraçado que a Hannah era brava, mas... ela ficou com ciúmes quando a Penélope chegou. Mas vamos supor, às vezes a Penélope comia a ração da Hannah, eu ia brigar e a Hannah não deixava. Então tinha um complô ali contra mim, sabe? Mas, gente, a melhor coisa, sabe? Se você tiver na dúvida, não tenha dúvidas. Adote, sabe? A melhor coisa que você faz, seu dia vai ser revigorado, você vai se sentir muito feliz. Ela é um charme, gente, é um charme. É igual o nome dela, Penélope Charmosa. Olha isso, gente. Olha assim, ó. Olha o charminho. Fala que você é um charme. Fala. Ai, eu odeio câmera, gente. Odeio câmera. Odeio câmera, gente. Mas eu gosto de carinho. Ó a patinha. A gente, ela tá olhando pra mim com a carinha. Por que você não olha assim quando eu tô gravando? Ela tá com os olhinhos, sabe? Mas é com esse vídeo, com essa fofura, com esse charme todo, que a gente encerra. Compartilhe, curta, se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações. E até a próxima!